Pé, em nome de Jesus, vamos tomar a palavra do Senhor, palavra de Deus para os nossos corações. Vamos abrir lá em segundo livro de Samuel, capítulo de número 7. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 7. Amém? Versículos de número 25 ao versículo de número 29, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 25 ao versículo 29. É o texto que nós lemos da vez passada, e dessa vez nós iremos adentrar um pouco sobre este capítulo 7, que nos fala sobre uma aliança gloriosa que Deus estabeleceu com Davi, e é uma aliança que perdura por tempos. Ela não é para agora apenas, e não foi só para Davi, mas é uma aliança que até hoje ela tem valor para nós. Amém? Toda a igreja encontrou? Diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, leu na versão Almeida, revista e corrigida. Diz assim a palavra de Deus para nós. Agora, pois, ó Senhor Jeová, esta palavra que falastes acerca do teu servo e acerca da tua casa, confirma para sempre e faze como tu tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos exércitos é o Deus sobre Israel. A casa de teu servo será confirmada diante de ti, pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelastes aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te-ei casa. Portanto, teu servo achou no seu coração o fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo Deus, e nas tuas palavras, as tuas palavras são verdade, tens falado a teu servo este bem. Se, pois, agora, servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Jeová, o dissestes, e com a tua bênção será sempre bendita a casa do teu servo. Amém? Diga assim comigo para nós orarmos: a minha casa será bendita por Deus. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós oramos, ó Deus, a Ti, já neste culto, ó Deus, pelas ofertas, nós já oramos consagrando também este culto a Ti, a nossa vida, o que tributamos e ainda iremos tributar a Ti, o nosso tempo, o nosso louvor, nossa gratidão, Senhor, e os louvores que nós já expressamos. E agora, ó Deus, nós estamos atentos com os nossos ouvidos, com os nossos olhos e o nosso coração também, a Tua palavra, Senhor, que ela venha falar, comunicar ao nosso coração essa noite o que precisamos, o que carecemos. Somos, ó Deus, carentes de ouvir a Tua voz, e que nesta noite, nesta quinta, talvez depois de um dia difícil, de lutas, de dificuldades, Senhor, de alguns inclusive de chegar até aqui à Tua casa, nós queremos, Senhor, ser saciados pela Tua palavra, ser ensinados, ser renovados, ó Deus, porque o Teu Espírito, Ele tem liberdade para passear, Ele tem liberdade para operar, Ele tem liberdade, Senhor, para fazer, ó Deus, aquilo que o homem não é capaz de fazer. Visita o coração da Tua igreja, dos meus irmãos que também, porventura, Senhor, ó Deus, por razões maiores não podem estar aqui nesta noite. Assim, ó Deus, nós Te pedimos que o Teu Espírito opere com liberdade, com graça, com renovo, com promessas nesta noite, Senhor, para a glória e para o louvor do Teu nome. É tudo isso que nós Te oramos com fé, e nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem puder sentar, sente-se nesse momento. E vou falar igual o irmão Garcia disse: só não pode deitar, né? Mas alguns ficam em pé, outros sentados, alguns em pé por motivo de estarem servindo no trabalho do Senhor. Tomados desse texto de 2 Samuel, esta palavra que desde quinta nós temos escutado, aprendido, guardado em nossos corações, e é uma palavra que nos traz ao mesmo tempo o confronto, e eu quero recapitular isso de forma bem rápida para que os irmãos entendam.
o cerne deste capítulo 7 de 2 Samuel. É um momento de desafio, tanto para Israel como para o próprio Deus, porque o povo está vivendo uma transição, pedindo um rei, um governo. A política de Deus já não servia para eles, era necessário um homem para representar Deus politicamente, porque eles olhavam ao redor e, ao olhar aos vizinhos estranhos que não adoravam a Deus, eles viam um homem que representava o povo e que agia politicamente em nome do povo, e olhando para dentro de Israel, eles não enxergavam este homem e desejaram ardentemente. Deus levanta, segundo o coração, segundo a decisão que aquele mesmo povo tomou, que é Saul, e nós conhecemos a história. 1 Samuel termina com Saul caindo, ruindo, morrendo, estragando a sua vida, da sua família, toda a sua descendência. E o Davi, que Deus havia escolhido no capítulo 16, sendo agora assunto em direção ao trono, 17 anos, ele espera para que este momento entre a promessa que Deus havia lhe dado e o cumprimento venha a se realizar. E nesses 17 anos, Davi está esperando, 7 anos ele serve a Saul, mais 10 anos ele governa em Hebrom, e agora sofre um problema, que ele precisa transferir esse reino para a cidade que havia sido conquistada, que é a cidade de Jebus, que foi transformada no capítulo 3 de 2 Samuel, na capital de Israel, em Jerusalém. E agora há uma grande afronta, há combates internos a ser estabelecido. Davi vive neste momento de muitas batalhas internas contra o seu próprio povo, que alguns não haviam aceitado ainda Davi como rei, que alguns queriam que o governo de Saul e sua descendência continuasse e fosse estabelecido ou perpetuado. E agora é necessário que Davi ele fizesse algumas estratégias, abarcasse algumas pessoas de forma um pouco mais incisiva, para que eles pudessem entender que o governo de Deus estava representado agora na sua pessoa. É nesse cenário que Davi está guerreando, e há guerras ainda ao mesmo tempo que internas, há guerras externas acontecendo. E é por isso que o capítulo 7, e eu trago todo esse contexto de guerras e de conflitos, no versículo de número 1, vai nos trazer exatamente esta palavra para nós. Capítulo 7 de 2 Samuel, versículo 1, que sucedendo então, diz assim, este texto da palavra de Deus, que estando Davi em sua casa, e o Senhor havia dado a ele descanso de todos os inimigos ao redor. E aí esse capítulo 7, ele nos chama a atenção porque os 10 anos, é como se Deus estivesse dizendo assim para Davi: Davi, os teus 10 anos de guerra se acabaram, agora chegou a hora de tu descansar. Como se Deus estivesse dizendo para nós: olha, aquela luta que tu teve esse tempo todinho, ela chegou ao fim, e agora chegou a hora de você chegar em casa e só descansar daquilo que você lutou e contemplar as vitórias que eu tenho dado sobre a tua vida. Foi assim que Davi enxergou este momento diante de Deus. Ele enxergou isso de maneira tão clara, mas tão clara, que ele chega a consultar o profeta Natã, e nós já conversamos sobre ele, no versículo de número 2 do capítulo 7, ele diz: olha, a minha casa é linda, ela é cheia de cedros, ela é cheia de coisas maravilhosas, eu moro dentro dela toda mobiliada, é uma casa real, pomposa, e Deus está me dando paz. E aí Davi podia olhar para aquela cena, para aquele cenário, depois da guerra ter cessado, e dizer: eu agora vou parar, eu agora vou descansar, eu agora vou relaxar, eu agora vou dormir, eu vou literalmente esquecer o que está ao redor de mim. Mas o versículo 2 nos chama a atenção porque Davi, embora estivesse em paz, não tivesse mais inimigos externos, e as guerras e os combates naquele momento estavam cessando. Não havia mais naquela hora um inimigo para Davi pelejar ou batalhar em nome de Deus ou em nome de Israel. E aí ele, dentro de casa, ele poderia dizer: acabaram-se as lutas, eu agora vou descansar da minha vida. Mas aí o que é que Davi faz? Ele se lembra da casa de Deus. Ele está dentro da casa dele, a guerra se acabou, ele poderia dizer: eu não preciso me preocupar com ninguém e com nada. Mas o que é que Davi faz? Ele se lembra: enquanto eu estou no conforto, enquanto eu estou bem, a casa de Deus está sofrendo, está numa tenda, a grande arca, onde a presença de Deus habita, ela está sobre uma tenda. E o que é que eu, como rei, já que eu não estou me preocupando com as coisas ao meu redor, o que é que eu posso fazer para reparar isso? Olha a preocupação de Davi.
esse capítulo 7, a aliança que Deus vai estabelecer com Davi, ela vem já da disponibilidade do coração de Davi em querer servir a sua vida e o que ele tem a Deus. É uma coisa que é difícil de encontrar em nós hoje em dia. E em muitas pessoas, em muitos crentes inclusive, é aquela vontade de dizer: Senhor, a minha guerra se acabou. Porque às vezes nós estamos dentro da casa de Deus, meu irmão, não é nem por causa de Deus, é por causa das guerras que estamos enfrentando. Tem gente que está dentro da igreja, não é por causa, ai, pastor, eu estou aqui porque Deus é bom. Não, às vezes é porque você está numa luta tão grande que você vem pedir ajuda a Deus. Só que o problema desse tipo de gente que relaciona a sua fé e mede ela à medida do problema que está enfrentando é que quando Deus cessa o problema, quando a guerra se acaba, ela também se esquece de Deus. Eu fui até a igreja porque eu precisava resolver o meu problema. Deus resolveu o meu problema, eu não preciso mais de Deus. Mas o crente verdadeiro, ele diz: Deus fazendo, Deus não fazendo, Deus abrindo, Deus não abrindo, Deus dizendo, Deus não dizendo, eu vou continuar na presença dEle, porque maior e melhor é o meu Deus do que qualquer outra circunstância da vida. É o Salmo, o capítulo 84, que ele diz: mais vale um dia na casa de Deus do que qualquer outros 1000 dias em qualquer outro lugar. E ele diz: eu prefiro estar na casa de Deus. E o Salmo 84, ele diz: lá nos batentes do portão da casa de Deus eu já me alegro, porque eu estou numa casa onde tem banquete, onde tem festa, mas a presença de Deus não é real. O que esse texto, portanto, inicial do capítulo 7 de 2 Samuel já nos ensina é que a prioridade de Davi não era em relação ao que Deus poderia dar a ele, mas o que Davi poderia fazer para Deus. Às vezes nós vimos na casa de Deus, nós chegamos até aqui, a nossa grande questão é: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, Senhor, me dá isso, eu estou precisando, Senhor, eu estou com uma luta, me cura disso, trata isso, resolve aquilo. E aí, quando nós deveríamos dizer melhor para Deus, e qual é a melhor forma de dizer para Deus, pastor? É dizer: Senhor, aonde o Senhor quer me usar? Eu sei que está doendo em mim a situação que eu estou passando, eu sei que isso está talvez me afetando até na relação com as pessoas que eu amo, mas eu quero te pedir, Senhor, me usa independente da circunstância e do estado que eu estou vivendo, mas eu quero ser instrumento teu, eu quero ser útil, eu quero servir de alguma forma no teu reino. Eu não vim, Senhor, te pedir alguma coisa, eu vim foi te entregar o que eu tenho de melhor para servir ao teu reino. Esta forma que Davi, ele se apresenta diante de Deus. É desta forma que ele se relaciona. Ele diz: Senhor, eu estou bem, eu estou confortável, eu consegui conquistar o que o Senhor havia me prometido. Porque o que ele conquistou não foi fruto e esforço apenas dele. Foi Deus quem deu a Davi. E nesta hora em que essa pausa de guerra, ela se avoluma, em que ele se aquieta, em que não há mais combate, aí Davi resolve se lembrar: enquanto eu estou aqui, Natan, e Natan era o profeta, amigo de Davi, depois ele é o homem que aponta o dedo para ele, e ele diz: enquanto eu estou aqui, Natan, olha o que acontece, a arca onde Deus mora, ela está dentro de cortinas. Ele está dizendo assim: no inverno, enquanto eu vou estar aquecido, a casa de Deus vai passar frio. Enquanto eu estou bem, estou protegido, a casa de Deus vai ficar lá, literalmente, a lá vão ter. A qualquer momento pode vir uma chuva, derrubar tudo, e o bem mais precioso na vida de Davi é isso. O que era o bem mais precioso, pastor, para Davi? Salmo 18 vai dizer: o bem mais precioso que eu tenho, Deus, é tu. Davi tinha tudo. Ele tinha mulher, tinha filhos, tinha dinheiro, tinha fama, tinha sucesso, tinha soldados à disposição, ele podia fazer o que bem quisesse, mas ele sabia de uma coisa: isso aqui não vale nada se a presença de Deus não estiver sobre a minha vida.
Este é o bem mais precioso que eu tenho, é a presença de Deus. Davi está dizendo, a coisa mais preciosa na minha vida espiritual, a presença de Deus, na visão dele, que era a arca ali representada, ela está ali ao relento, desmoronando, e eu, como alguém que posso fazer algo, não estou fazendo nada. Isso chama a atenção de Deus em Davi. Quando a gente fala assim, Davi é o homem segundo o coração de Deus, essas ações de Davi, elas denunciam características de um homem, de uma mulher, segundo o coração de Deus. Que característica é essa, pastor? É você procurar fazer algo para Deus, na casa de Deus, independente de alguém ter mandado ou não. Que tem pessoas só assim, eu só vou tirar oferta se alguém me empurrar, se eu estiver na escada. Eu só vou estar no portão se alguém, eu só vou orar, eu só vou visitar, eu só vou evangelizar se o pastor vier aqui e me empurrar. Não, meu irmão. A pergunta que eu e você temos que fazer é, Senhor, aonde tu queres me usar? E de que forma tu queres me usar? Me usa, porque eu sou oferta de holocausto na tua presença. A minha vida é consagrada e santificada a ti, independente de alguém estar enviando, mandando, ordenando, pedindo. Eu quero fazer, porque eu quero ver o bem maior da tua casa, ó Deus, acontecendo neste lugar. Essa disponibilidade de Davi denuncia que ele literalmente tinha planos, não envolvendo apenas a sua vida. Esses versículos 1 e versículo 2 denunciam que Davi não tinha planos apenas egoístas, individualistas, como nós algumas vezes temos. Eu estou no meu conforto, eu estou no meu descanso, as lutas se acabaram, eu passei por uma situação, mas agora amenizou tudo, e agora eu vou largar tudo isto e vou viver a minha vida do meu jeito, ninguém me toca, ninguém mexe comigo, eu vou viver da forma como eu quero. Davi mostrou que os planos de vida dele envolviam Deus. Aí eu vou lhe perguntar pelo Espírito Santo, os seus planos de vida, nos teus sonhos, nos teus projetos, Deus também está envolvido neles? E às vezes a gente pensa assim, não, eu vou fazer uma faculdade, mas será que Deus está envolvido nisso? A gente pensa assim, não, eu vou fazer isso e aquilo na minha vida, mas será que Deus está envolvido nisso? Aí foi a mensagem de domingo, Jonas fez o que fez, sem Deus está envolvido, e sem Deus está participando no que ele estava decidindo. E quantas vezes na nossa vida a gente não faz isso? Planos egoístas, planos individualistas, plano do nosso jeito, e nós nos esquecemos. E aonde Deus está cabendo nessa história? Davi nos mostra o contrário. Na nossa vida, nos nossos planos, Deus deve participar. Diga assim comigo, eu preciso, Senhor, que tu participe dos meus planos, dos meus sonhos, dos meus projetos, porque sozinho eu não vou para lugar nenhum. Eu não vou, você não vai, e a gente vai ficar do mesmo jeito. Mas diz a palavra de Deus em Provérbios 16, o Senhor confirma os passos de um homem bom. Você quer ter os seus passos confirmados por Deus? Coloca Deus participando da tua vida. Ele vai confirmar. Eu estou contigo. Glória a Deus. Como ele diz lá em Isaías 43. Ainda que pisares no fogo, ao fogo não vai te consumir. Se submergir sobre as águas, não vai te consumir. Eu estou contigo e eu vou te livrar dos perigos. Quando o crente está com Jesus, meu irmão, ele está tranquilo, está calmo. É o hino 515. Houve uma época que eu trabalhava levando valores e corria risco e aquela coisa, mas antes de sair é uma coisa que eu saía cantando até o banco. Se Cristo comigo vai. E aquilo me acalmava. Porque eu sabia que tinha uma certeza, Deus pode e também pode não deixar. Deus pode permitir, Deus pode não deixar, mas eu sei de uma coisa, Ele vai estar comigo toda hora. Eu posso estar no deserto, eu posso estar na solidão, eu posso estar do jeito que for. Meu irmão, se Deus está contigo, fica tranquilo. Ele já está, aleluia, operando em teu favor, cuidando de projetos que você nem imagina. Às vezes acontece isso.
Nós estamos pensando de um jeito e Deus vem e intervém na nossa vida e diz: ei, você está pensando isso? Eu tenho coisa melhor para você. Davi, e é isso que eu aprendo nesse versículo 1 e 2 do capítulo 7, tinha planos limitados. Qual era o plano de Davi? Era uma coisa: eu quero pegar a arca da aliança, que é a presença de Deus representada, está ali nela, e eu quero tratar e fazer um lugar melhor para cobrir ela, para ela ficar bem melhor, num ambiente melhor, para servir ao meu Deus. Olha o plano de Davi, um plano muito simples, um plano muito limitado, e que não ia exigir de um rei que tinha recursos à sua disposição, que ele assim o fizesse. Mas Deus tinha planos maiores. Davi desejava, glória a Deus, que literalmente ali houvesse uma construção para a casa de Deus. E isso foi me chamando a atenção nesse capítulo 7, sobre esta aliança que Deus depositou em Davi. Ele reconhece a bondade de Deus, ele não faz descaso ou não menção disso, muito pelo contrário, ele reconhece: sou eu, o Senhor, quem me deu tudo isto, eu estou numa casa boa, eu estou vivendo bem, mas tem uma coisa: eu não vou me esquecer do meu Deus e da onde a presença dele habita. Se você está no deserto hoje, busque a Deus, mas quando o vale verdejante chegar, não esqueça do Deus que te tirou do deserto. É porque às vezes é comum nós queremos buscar Deus só na hora do deserto, da dificuldade, da dor, mas na hora que chega a bênção de Deus, nós nos esquecemos de buscar e agradecer a Deus o que Ele nos deu. Está lá nos evangelhos. 10 leprosos vieram, Jesus chamou um por um, curou um por um. Dos 10, 9 foram embora, só um voltou. Jesus olhou para aquele homem e disse: graças a Deus que tu veio, e cadê os teus irmãos? Quando estavam na dificuldade, na época que não podia conversar com ninguém, vieram me pedir ajuda. Eu ajudei, dei graça, misericórdia, e agora eu esperava deles gratidão. O que eles fizeram? Deram as costas e abandonaram. Não abandonaram o pastor Samuel, não abandonaram o obreiro, não, eles abandonaram Jesus. Não é um pregador que foi abandonado depois de pregar e curar alguém, e orando, e Deus usando ele curar. Não, meu irmão, foi o próprio Jesus que foi abandonado e alguém deu as costas. E quantas pessoas muitas vezes não fazem isso? E às vezes Deus, escute o que eu estou lhe dizendo agora, não lhe tirou ainda da prova, porque Ele sabe todo o processo que Ele precisa trabalhar em você, para depois poder lhe colocar aonde você está pensando, planejando. Mas tem uma coisa: Deus tem coisa melhor. Você está pensando isso aqui, ó. Deus tem coisa muito melhor, muito maior, muito mais especial para fazer na tua e na minha vida. Davi só queria corrigir uma situação, só um ato. Para Davi era só um compartimento, mas para Deus aquilo chamou a atenção tanto, que agora vem Davi receber de Deus uma orientação. Natan começa o discurso, conversa com Davi, os irmãos em casa releiam esse texto, e ele vai dizer: olha, Davi, realmente é muito bom, teu coração está realmente, Deus está contigo, e o Senhor será contigo, diz ele no versículo 3, no 4 ele diz: sucedeu naquela mesma hora, enquanto Natan está conversando, Deus pegou a Natan assim, pelo cangote e disse: agora tu vai falar. Diz uma coisa para Davi, versículo agora de número 5. E Natan voltou na mesma hora, de noite, a conversa se estendeu o dia todo, e aí Deus perguntou: Davi, tem uma coisa que eu quero te fazer pergunta. Tu conseguiria edificar uma casa para eu morar? Parece uma pergunta simples, mas Deus está dizendo para Davi assim: Davi, eu não sei se você sabe, mas eu sou eterno, eu sou infinito, eu sou grande, não tem canto nenhum do mundo que caiba os meus pés. E vocês são um farelinhozinho, ré de nada, um farelo de areia. E você está dizendo no teu coração que vai edificar uma casa para mim? E aí diz Deus no versículo 6, olha, porque nenhuma casa é capaz de habitar ou de fazer subir a minha presença. E os filhos de Israel foram levantados até hoje, e eu andei com eles em tenda e tabernáculo.
Mas aí Deus está dizendo, eu andei, não foi eles que me edificaram. Deus está dizendo assim, se eu resolvi habitar com aquele povo, não é porque o povo fez uma casa para mim, é porque eu mesmo decidi ir até lá e viver no meio deles. Pastor, eu não entendi ainda, na nossa vida, não somos nós que erguemos um altar na nossa casa, como antigamente alguém fazia, e acendia vela e dizia, agora o meu Deus está aqui, eu vou orar a Ele nesse cantinho. Não, Deus está dizendo, eu não preciso disso. Eu mesmo escolhi descer dos céus, ir até a sala, ir até o quarto, ir até a cozinha, depois bater na porta do coração, entrar no coração e preencher tudo isso. Eu mesmo estou morando com vocês, sem vocês terem construído nada para mim. Irmão, aquilo ali fez Davi ficar arrepiado, com certeza. Davi estava pensando em construir um cômodo para Deus. E Deus está dizendo, Davi, até um templo gigante não é capaz de me comportar. Aí Deus continua com Davi, tratando ele, dizendo, e em todo lugar que andei, porei porventura alguma palavra com qualquer da tribo que mandei apresentar o meu povo, dizendo, porque não me edificaria uma casa de cedro? Deus está dizendo, Davi, nesses 40 anos que eu andei com o povo no deserto, nesses mais 360 anos que eu tive com juízes, eu nunca pedi ao meu povo uma casa. Mas tocou o coração de Deus o fato de Davi voluntariamente querer edificar. De onde veio essa aliança de Deus com Davi? Foi o fato de Deus olhar para Davi e dizer, Davi, eu passei 400 anos somando todo esse espaço de tempo, e no meio desses 400 anos, quase 6, 8 milhões de pessoas viveram, e nenhuma delas se preocupou com o lugar para eu morar. Mas hoje eu vi que alguém está preocupado com o lugar para onde poderia caber Deus, embora sabendo, Deus não pode ser comportado dentro de um ambiente humano. Aí Deus continua com Davi dizendo, agora, pois, diga ao meu servo, eu te tomei da malhada. E Deus está dizendo a Davi, Davi, eu conheço a tua história, eu sei de onde eu te tirei, eu sei aonde eu te coloquei, e eu quero te dizer mais hoje, eu sei aonde eu ainda vou te colocar. O que é que eu aprendo aqui? É que enquanto Davi está preocupado com uma coisa pequena demais diante dele, Deus está vendo o meu começo, Deus está vendo aonde eu estou, Deus está vendo aonde Ele ainda vai me levar. Nós é que somos muito preocupados. Senhor, a luta assim, Senhor, a situação assim, Senhor, isso e aquilo, Senhor, isso está me limitando, Senhor, isso está me impedindo. Deus conhece a tua história, Deus sabe de onde te tirou, e Deus está essa noite mandando eu te dizer, Ele que te tirou daquele lugar terrível, Ele tem coisas e planos melhores ainda para realizar e fazer na tua vida, na minha vida, e na hora que Ele assim quiser. Davi entendeu isso perfeitamente. Davi estava preocupado com as circunstâncias. Deus já tinha planos detalhados na vida de Davi. Enquanto você está preocupado, porque às vezes tem gente assim, está almoçando preocupado com o jantar. Você está almoçando, mulher, o que vai ter para jantar? Meu irmão, você nem terminou o prato. Já está preocupado, Deus já está preparando, é um café da manhã do dia seguinte. Quando você está preocupado, ai meu Deus, e agora como é que eu vou pagar esse boleto? Deus já está providenciando coisas para o dia, para o mês, para o ano, para a vida. Porque Deus não é Deus que nos deixa desamparados, aflitos. Deus está cuidando, meus irmãos, da nossa vida e do nosso futuro. Davi entendeu isso. Eu te tomei da malhada, detrás das ovelhas. Agora é a primeira vez na Bíblia que a gente vê detalhes de como Davi foi encontrado. Porque lá em 1 Samuel, a gente só vê que ele estava cuidando. E quando Jessé foi chamá-lo, Jessé não diz de onde ele estava ou de onde tirou. E agora Deus dá detalhes. E ele diz, quando eu te chamei no dia que Samuel foi lá, tu estava de trás das ovelhas, ninguém nem te via. Ninguém nem te enxergava. Ninguém nem sabia quem tu era.
Mas eu, o teu Deus, o teu Senhor, já tinha planos para a tua vida. Alguns anos atrás ninguém sabia quem tu era, mas Deus já te conhecia. Lá na adolescência tu perguntando: meu Deus, como será a minha vida, meu futuro? Meu Deus, o que será de mim? Deus já tinha planos para a tua vida. Deus já te encontrou, glória a Deus. No meio destas ovelhas, para que fosse chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Aí Deus diz no versículo 9: eu fui quem fui contigo, por onde quer que fosse. Eu fui quem destruiu os teus inimigos. Eu que te fiz um nome grande, como o nome que hoje você é na terra. Isso aqui me ensina que a nossa vida está puramente nas mãos de Deus. Nós aqui somos caba frouxo, mole, preocupado, uma unhazinha encravada: ai meu Deus, eu vou morrer. E Deus está dizendo: não se preocupe, eu sei de onde eu te tirei, e eu sei quais são os planos que eu tenho para a tua vida. São planos de paz, não são planos de mal, aleluia, glória a Deus. São planos para te fazer crescer, não são planos para te frustrar. Deus tem planos melhores. Você é que está se preocupando com agora, com ontem. Deus já está vendo o futuro da tua vida. Deus está dizendo em todo momento: não foi eu quem batalhei, quem cuidei, quem fiz. Veja o que Deus diz. Deus não coloca a ação e o mérito em Davi. Davi era um bom guerreiro, pastor? Era. Davi sabia matar gente ruim? Sabia. O homem tinha sangue nas mãos. Mas Deus estava dizendo: Davi, nada do que tu fez sozinho. Foi eu que tive em todos os momentos. Deus não está dizendo só de momentos bons. Deus está dizendo: na hora ruim eu estava lá. Na hora da batalha eu estava lá. Deus está dizendo assim: na hora em que a doença veio na tua vida, eu estou lá também. Na hora em que o médico te diagnostica com alguma coisa que tu não queria ouvir, eu estou lá também, batalhando com. Você não está sozinho. Eu sei de onde eu te tirei. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que as coisas talvez tenham difíceis, mas eu sou ainda o Deus que estou no controle. Deus sempre terá planos maiores. Enquanto eu e você enxergamos as circunstâncias, esse texto nos ensina uma coisa: Deus já está enxergando o começo, o meio e o fim. Quem crê nisso, diga amém. Aí vem o versículo 10. Eu preparei lugar para o meu povo. Foi eu que ainda vou plantar ele para que habite nesse lugar. Eles não havia conquistado tudo. E não haja mais movimento sobre eles nessa terra, não sejam mais movidos desse lugar. Nunca mais os filhos da perversidade venham afligi-los como antes. Aí Deus diz no versículo 11: desde o dia que eu mandei que houvesse juízo sobre o povo de Israel, a ti eu porei. E a ti, porém, eu vou, glória a Deus, dar descanso de todos os inimigos. E também o Senhor vai fazer saber que o Senhor te fará uma casa. Eu acho lindo esse versículo 11, porque Deus está dizendo assim: Davi, eu vi que tu falou que quer construir uma casa para mim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Davi: sou eu quem vou fazer uma casa na tua vida. Oh, glória a Deus. Davi está dizendo assim: eu vou fazer um lugar, um monumento, um lugar estático, onde o Senhor vai morar. E Deus: não, eu ando movimentando, Davi. Eu não fico parado, não. Eu estou toda hora trabalhando, mas tem uma coisa que eu vou te prometer hoje: isso aqui não vai se acabar na tua vida. Sou eu quem vai fazer morada dentro de ti. Eu é quem vou construir uma casa na tua vida. Aqui eu estou vendo pessoas que Deus fez casas para eles morarem, e ainda hoje Deus está morando todo dia. Glória a Deus. Hoje nós somos casas, moradas de quem? Do templo do Espírito Santo. Você construiu algum tijolo? Você comprou uma argamassa? Você comprou algum cimento? Nenhum. Quem construiu foi Deus.
E a promessa de Deus a Davi se cumprindo em nós. Davi, eu estou vendo teu desejo, eu estou vendo a tua vontade. Tu quer construir algo bom para mim, mas tem uma coisa, Davi, isso aí não vai me caber. Mas tem uma coisa, tu pode ter pequeno, tu pode ser desse tamanhozinho, mas eu tenho o poder de morar dentro de ti. Por isso que Paulo diz lá em Coríntios 4, ele diz, irmãos, para que a glória seja toda de Deus, Deus resolveu derramar sua glória em vasos de barro. Hoje nós estamos aqui, vasos de barro, que adoece, que chora, que tem problema, que fica preocupado, que fica isso e aquilo outro, mas Deus está dizendo, foi você que eu escolhi para morar. Foi você que eu decidi, glória a Deus, fazer morada. E eu já edifiquei a casa. Ninguém vai derrubar o que eu já construí, glória a Deus. Quem aqui já é casa de Deus, deu glória a Deus. Sou eu, Davi, que vou morar. Deus repete isso nos versículos 16 e 17. Porém a tua casa, versículo 16 e 17, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, o teu trono será firme para sempre, conforme estas palavras, conforme essa visão que Natã falou a Davi. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita Jesus, agora o negócio acordou até quem estava dormindo. Deus vê o começo, Deus vê o meio, Deus também vê o fim. Deus vê de todas as formas, meus irmãos. Deus não pode jamais nada fugir ao seu controle. Olha o que diz esse versículo 16 que nós acabamos de ler. Porém a tua casa, o teu reino vão ser firmados, é para sempre, Davi. Eles serão firmados para todo sempre, jamais haverá fraqueza no teu trono. A gente lê esse texto dessa forma, a gente pensa, mas pastor, Davi pecou, Absalão viveu o que viveu, Aminon teve o que teve, sofreu o que sofreu, abusou como abusou, Tamar, que era também herdeira desse trono, sofreu o que sofreu, as sequelas da vida. Absalão teve o preço devido da sua circunstância de rebeldia. Salomão viveu, mas os seus fins foram terríveis. E que história é essa de Deus está dizendo que o trono dele será para sempre? Aí você vai agora lá para Jeremias 33. Jeremias capítulo 33, versículo de número 12. Deus começa agora a chamar o povo, e o povo está vivendo em circunstância. Esse som está um pouco ruim. Deus está chamando o povo, eu não estou me ouvindo bem. Esse povo agora está em circunstâncias terríveis e eles estão precisando literalmente ouvirem uma afirmação de Deus de restauração, porque até então Deus, através do profeta Jeremias, chega e estabelece apenas o seguinte: olha, Jeremias, nós vamos para uma terra, vamos morrer nessa terra, mas nós não sabemos o que é que Deus está reservando para nós e para os nossos filhos. Nós não sabemos se teremos reis de novo. Zedequias foi o último rei de Israel, morreu com seus 2 olhos furados. A última coisa que ele viu foi os seus 2 filhos serem mortos à espada por Nabucodonosor. E aí agora ele com seus 2 olhos cegos, vendo a aflição dos seus filhos, também é morto. E aí não há mais reis sobre Israel. E aí as pessoas perguntam: Senhor, tu prometeu a Davi que haveria rei, tu prometeu que teríamos o rei, e agora o que será? E vem Deus, usando o profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 12 de Jeremias, e ele diz: assim diz o Senhor. E eu acho essa profecia uma profecia muito rica da parte de Deus, e Deus faz menção a isso, trazendo à memória de Israel o capítulo 7 de 2 Samuel. Deus diz: ainda que este lugar ele esteja deserto, ainda que este lugar não tenha mais nada, porque às vezes na nossa vida a gente pensa assim: Senhor, tu prometeu, tu disse que ia acontecer coisas lindas, tu falou coisas tão extraordinárias, mas nada está acontecendo. Aí Deus está dizendo para você e para mim: ainda que a tua vida esteja um deserto hoje,
Ainda que você olhe ao redor e diga: Senhor, nada de bom está acontecendo comigo. Ainda que esse lugar esteja deserto, sem homens, sem animais, de todas as cidades, haverá uma morada de pastores. Deus está dizendo: eu vou trazer todo mundo de volta. Eu vou restaurar a ordem, eu vou restaurar a casa. Haverão pastores que farão repousar o gado sobre este lugar. Aí Deus continua, versículo 3: na cidade das montanhas, na cidade das planícies, na cidade do sul, na terra até de Benjamim, que é a terra mais longe, dividida para o povo, dos contornos de Jerusalém, na cidade de Judá, vai passar o gado pelas mãos dos contadores. Deus está dizendo assim: vai ter tanta coisa, vai ser tanta coisa, que quem está dizendo assim, está deserta a minha vida, vai ter gente que vai estar contando as vitórias que Deus vai estar dando de restauração sobre a vida deles. Eis que vem dias, diz o versículo 14, em que eu cumprirei. Aí Deus está dizendo: você está dizendo que é deserto hoje, mas eu estou dizendo, eu cumprirei a palavra boa que eu falei à casa de Israel e à casa de Judá. Sou eu que vou cumprir. Aleluia. Nós temos vontade de duvidar de Deus. Nós é que gostamos de duvidar, mas Deus está dizendo: meu irmão, eu falei, eu vou cumprir. Vem versículo 15 agora do capítulo 33 de Jeremias. Naqueles dias, naquele tempo. Qual é o tempo, pastor? Não é o meu, não é o seu, é o tempo de Deus. Naqueles dias, naqueles tempos, eu farei um brote. Deus está dizendo: eu não me esqueci do que eu prometi a Davi. Eu vou fazer um brote, eu vou fazer nascer de novo. Está seco o galho. Pode alguém olhar e dizer: a promessa de Deus terminou na vida dele, não tem mais jeito. Deus vai levantar, Deus vai suscitar, Deus vai trazer, aleluia, a esperança. Eu vou trazer um brote de Davi, um renovo de justiça, e ele vai fazer justiça e juízo na terra. Ninguém pode estar olhando agora, alguém pode estar olhando dizendo: Senhor, eu não estou vendo nada. Deus vai trazer a memória, a tua memória, e vai te lembrar: o que eu prometi lá atrás, eu não esqueci. Eu vou levantar ainda, aleluia, a promessa que eu trouxe. Versículo de número 16, do capítulo 33, Deus diz mais: naqueles dias Judá será salvo. Eu não vou me esquecer dos filhos. Naquele dia Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que lhe chamarão. Qual é? O Senhor é a nossa justiça. Por que a nossa justiça, pastor? Você vai dizer: o Senhor fez justiça à minha causa. Eu orei tanto por meu marido, eu orei tanto por isso, eu orei tanto pelo meu filho, eu orei tanto pela minha vida. Deus se lembrou, aleluia, da minha vida. Não que Ele tenha esquecido, mas é porque na nossa mente nós às vezes achamos: Deus se esqueceu de mim. Aí a gente se lembra: ah, Deus não se esqueceu, Deus estava trabalhando em meu favor, Deus estava operando justiça pela minha vida, glória a Deus. Versículo de número agora 17, porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi. Ora, o último rei morreu com os olhos furados. Não havia mais rei para se levantar. Deus havia prometido no capítulo 7 que não faltaria rei. E o povo está meio que questionando: Senhor, e agora? Quem vai governar a nação? Aí Deus está lembrando o povo: ei, foi eu quem prometi, nunca vai faltar rei. E não vai faltar não. Oh, glória a Deus. Vocês podem estar vivendo o deserto hoje, mas o que eu prometi a Davi, eu estou levantando de novo o brotinho seco, estou erguendo ele, estou dizendo: ele vai ser rei, aleluia, e varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Versículo 21, ele vai dizer mais: eu não posso, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, o meu servo, para que não tenha filho, que reine sobre seu trono, como também os levitas, os seus ministros. E versículo 22, ele vai dizer: como não pode contar os exércitos dos céus, como não pode medir a areia do mar, eu assim vou ainda. Hoje Davi está cortado. Deus está dizendo para o povo: vocês estão vendo que cortou o rei, o último rei morreu. Mas tem uma coisa que eu quero lembrar vocês e quero trazer à memória como esperança. E o que é isso, pastor? É que eu ainda vou multiplicar a descendência de Davi. De onde é que vai vir essa descendência? Deus é quem sabe de onde Ele vai mover. Deus move tronos, Deus move, aleluia, a terra, Deus move os céus para cumprir a sua promessa.
Essa profecia foi dita no ano 608, antes de Jesus voltar, antes de Jesus vir. 600 anos depois, vem um texto de Mateus capítulo 1, versículo 1, dizendo que Jesus vem da geração de Abraão, Jesus vem da geração de Davi. 14 são as gerações de Abraão, 14 são as gerações até Davi, 14 são as gerações de Davi até Jesus. Tudo para que se provasse, e é essa a missão de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, que o rei que Deus havia prometido, ele chegou. Que o grande rei que Deus havia prometido, ele chegou para o seu povo. Que rei é esse? Jesus, o Rei da Glória. Jesus, o Senhor dos Exércitos. Ele passou 30 anos conosco, 33 anos. Desses 30 anos, ele ficou sumido, ninguém deu procedência dele. Os 3 anos finais, quando ele veio e iniciou o seu ministério, aqueles 3 anos incisivos que o evangelho, seja de Mateus, de Marcos, de Lucas ou de João, falam e abordam sobre ele. Jesus se torna conhecido como homem, como servo, ele se torna conhecido como Deus encarnado, mas ele também é muito conhecido por Mateus como rei. Jesus morre, ressuscita. Aí vem o capítulo 5 agora de Apocalipse, e a palavra de Deus ainda faz menção à aliança de Deus com Davi, dizendo que não faltaria na casa de Davi um trono para governar. Capítulo 5 de Apocalipse, olha o que diz os versículos de número 1 em diante. Glória a Deus, se puder dar um grave no retorno, eu agradeço, viu? E via na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado ele com 7 selos. Aí vem o versículo 2 do capítulo 5 de Apocalipse. E eu vi um anjo forte, e ele brandando com grande voz, e ele gritava: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Versículo 3 vai dizer: e ninguém nos céus, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra podia abrir aquele livro e nem sequer olhar para ele. Aí vem o versículo 4 de Apocalipse. E eu, João, chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para aquele livro. Versículo 5. E disse-me então dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz. Deus está dizendo assim, ó: acabou o broto, eu cavei do fundo da terra a raiz, mas eu vou me lembrar da promessa que eu fiz a Davi. Não vai faltar trono, não vai faltar trono. Quem é o último trono de Deus nesse mundo? É Jesus Cristo. A raiz de Davi que venceu, este é digno de abrir o livro e de desatar os seus. Por que a Bíblia fala da raiz de Davi, pastor? Porque Deus está fazendo memória, capítulo 7 de 2 Samuel. O que eu prometi a Davi, eu não me esqueci. Deus está dizendo, ensinando para mim e para você: o que eu falei para ti, eu não me esqueci. Pode vir a circunstância que for, a palavra que Deus liberou sobre a mim pela tua vida, não tem tempo no mundo que vá apagar da memória de Deus o que Ele declarou. Versículo de número 12 e 13, agora de 2 Samuel, capítulo 7. Deus diz mais para Davi: e quando os teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais. Deus está dizendo: ó, Davi, eu sei que tu vai até morrer, tua vida é limitada, eu sou infinito, tu pode até morrer. E então Deus está dizendo, eu mesmo, como eu estou prometendo essa aliança, sou eu quem farei levantar depois de ti a tua semente, e que procederá de ti, e essa semente ainda vai estabelecer o reino. Esta semente vai estabelecer o reino. E este edificará uma casa em meu nome, e eu confirmarei o quê? O seu trono para sempre. Pastor, o trono de Deus está erguido em Davi para sempre. Hoje nós estamos vivendo a promessa do trono de Davi.
Porque Jesus é o nosso rei, segundo a promessa que Deus deu a Davi. Hoje nós estamos debaixo, aleluia, glória a Deus, literalmente dessa bênção de Deus para Davi. Por isso que em Lucas 18, quando Jesus passa por Jericó, qual é a canção do pedido do cego? Jesus, filho de Davi. Aquele cego estava reconhecendo: Senhor, eu sei que há uma promessa tua dizendo que não faltaria trono sobre Israel. E eu estou vendo nesse Jesus que ele é filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diz o texto da palavra de Deus que a multidão mandava: ei, cego velho, se cala. Jesus não está nem aí para tu não. Aí diz que a palavra de Deus que quanto mais a multidão mandava ele se calar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem hora na nossa vida que a gente tem que dar um grito, porque as pessoas querem nos impedir de alcançar o quê? As promessas de Deus. Aí é nessa hora que você vai gritar: Jesus. Pode ninguém estar vendo, mas eu me lembro, aleluia, das promessas que o Senhor tem pela minha vida. E eu estou essa noite te implorando: misericórdia tua para alcançar as tuas promessas. Glória a Deus. Versículo 12 e 13 nos ensina isso. Que Deus tem planos para além de nós. Que planos são esses, pastor? A gente pensa assim: Deus está preocupado só com a minha vida. Vou remontar a história desde o começo. Deixa, quietinho mesmo. Deus viu a preocupação de Davi. Deus olhou e disse: Davi, eu sei que tu está preocupado com uma casa para mim. Aí Deus chega para Davi: eu tenho uma casa para te dar. E eu não vou deixar faltar na tua descendência o que eu estou prometendo para ti. Tem mais. Do jeito que eu estou cuidando de ti, que é isso que o versículo 12 e 13 nos ensina, eu vou cuidar dos outros que ainda nascerem depois de ti. Às vezes a gente pensa assim: Deus está se preocupando apenas conosco. E a gente fica preocupado: Senhor, e os meus filhos? E os meus netos? Deus está dizendo para nós essa noite: o que eu tenho para ti, eu terei para eles, eu terei para os filhos dele, eu terei para os netos dele, eu terei para os outros, porque eu sou Deus de promessas e de alianças. Você está preocupado só com hoje, com aqui e com agora. Deus já está fazendo planos para além de ti. Diga assim: muito obrigado, Deus, porque os teus planos vão para além da minha vida. Alcança meus filhos, alcança meus netos, alcança meus bisnetos, alcança até aqueles que eu nem verei, mas o Senhor já está vendo e está planejando. Que Deus maravilhoso. Versículo 18 e 19. Esses planos só nos ensinam uma coisa: a nós reconhecermos quem somos. Essa aliança faz Davi reconhecer quem ele é. Versículo 18 e 19 do capítulo 7 vai nos dizer isso. Depois de Deus ter falado por meio de Natã, então o rei Davi entrou e agora é ele Deus. Tem momento que vem um profeta e ele fala e até consola, alegra o nosso coração, mas naquela hora era Davi Deus. Tem hora que tem que ser eu e Deus, você e Deus. Aí foi Davi até Deus e disse: Senhor, quem sou eu? Davi está dizendo assim: eu sou ninguém, eu sou nada diante do teu poder. Quem sou eu para o Senhor prometer essas coisas sobre a minha vida? Aí Davi continua dizendo: Senhor, qual é a minha casa? Ele está dizendo: Senhor, olha quem são meus irmãos, olha quem é Jessé, olha a história da minha família, olha como é que eles são, para o Senhor prometer isto para mim.
Aí Davi continua no verso seguinte, dizendo: e ainda isto, se for pouco aos teus olhos, senão que também falaste que a casa dos teus servos também será para tempos distantes, Senhor, e isso será que é costumeiro entre os homens? Davi está dizendo: Senhor, eu não estou nem acreditando que o Senhor não vai cuidar apenas de mim, mas também vai cuidar dos meus filhos e dos filhos dos meus filhos. Davi faz essa pergunta: Senhor, quem sou eu? Quem é a minha família? Às vezes você pergunta assim: Senhor, se é eu mesmo que o Senhor está levantando? Senhor, é eu mesmo que o Senhor vai usar? É você mesmo. Essa coisinha pequena, aos olhos humanos, que alguém olha e diz assim: não é nada, não é ninguém. Mas Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus tem promessas. Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas melhores, Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas, aleluia, maravilhosas para fazer. Pastor, mas ninguém vê nada, é um deserto a minha vida. Deus faz florescer no deserto, Deus faz chover no deserto, Deus manda rio para o deserto, porque Ele prometendo, Ele cumprirá. Quem crê que Deus tem poder de fazer isso? Verso 18, ele vai dizer: Senhor, quem sou eu? Verso 19, ele vai dizer: Senhor, o que ainda te mais eu falo? Davi ficou tão espantado com aquela promessa toda: Senhor, não tenho mais nem o que agradecer, nem o que pedir. Quando Deus se apresenta e a promessa dele vem até nós, meu irmão, nós não sabemos mais nem o que dizer. Senhor, eu não sei nem as palavras, porque isso que eu estou recebendo é bom e é grande demais. Eu nem merecia, eu só queria construir um negocinho desse tamanho para ti. E o Senhor está me dando agora é muito mais do que eu havia colocado no meu coração de fazer. Glória a Deus. E aí ele diz no versículo 21, por causa da tua palavra e segundo o teu coração, aleluia, fizestes toda essa grandeza. Faz então saber ao teu servo o cumprimento delas. Porquanto, versículo 22, grandioso é o Senhor Jeová, não há ninguém semelhante a ti, não há outro Deus, senão só tu, segundo tudo que temos ouvido e visto. Isso aqui nos faz dizer e nos faz entender que as promessas de Deus geram em nós gratidão. Você tem sido grato a Deus pelo deserto que você está passando? Deserto não é lugar de nós morarmos. Deserto é corredor para nós atravessarmos, para alcançarmos a promessa. Então, enquanto o deserto não se acaba na minha e na tua vida, vai adorando, vai agradecendo e vai se lembrando. Eu sei o que Deus já me prometeu, eu sei o que Ele tem falado. Vai ter uma hora que isso aqui vai acabar, mas quando acabar, eu vou me lembrar do Deus que me livrou no deserto. Quem quer ser grato ao Senhor todos os dias, seja grato. Os planos de Deus nos dão segurança. Davi se sentiu seguro. Versículo 29, ele vai dizer isso, que é o último versículo. Pois agora, servido de abençoar a casa de teu servo para permanecer para sempre. Davi está dizendo assim: Senhor, obrigado, porque eu só queria construir um pedacinho de nada para ti, mas agora o Senhor está me prometendo, é uma casa que nunca vai se acabar. Nunca vai acabar. E ele diz mais: pois tu, Senhor, disseste, e com a tua bênção será então bendito o quê? A casa de teu servo. Diga assim como nós dizemos no começo do culto, da palavra: a minha casa será bendita por Deus. Diga com fé. Teu filho pode não estar aqui hoje, teu esposo pode não estar aqui hoje, pode alguém da tua casa talvez não estar buscando a Deus hoje, mas você vai dizer por fé: Senhor, a minha casa vai ser bendita por ti. Os teus filhos podem ser pequenos, os teus netos podem ser pequenos hoje, mas você vai dizer com fé: Senhor, como Davi, eu também quero orar dizendo: Senhor, a minha casa vai ser bendita por Deus. O Senhor vai cuidar da casa que o Senhor ergueu lá na minha família. Oh, aleluia! Vamos ficar em pé, em nome de Jesus, né? E até o som já está acabando. Vamos ficar em pé, vamos orar a Deus. Quantos recebem esta palavra? Receba, guarde em seu coração.